Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Ribeiro aqui falando. Como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer um vídeo diferente para vocês. Eu quero trazer algumas reflexões que eu estava fazendo no livro de Neemias. Né? Não sei se vocês sabem, mas Neemias é um personagem da Bíblia, né? Que ele estava morando em Babilônia nos tempos de exílio. Tempos que algumas pessoas de Israel estavam exiladas em Babilônia. E nessa época a Babilônia, inclusive, já tinha sido dominada pelo Império Assírio, o rei Artaxerxes, e Neemias, ele era copeiro desse rei. Beleza. Então, em um determinado momento, ali, no primeiro capítulo, Neemias recebe a visita do seu irmão. E nessa visita ele fica sabendo da destruição dos muros de Jerusalém. Então, portanto, fica vulnerável, né, sem a proteção, e também de como estavam tempos difíceis lá, sabe? Pobreza, a espiritualidade bem caída. E aí vem a primeira reflexão que eu quero debater aqui com vocês, conversar com vocês, é o inconformismo de Neemias. Por quê? Porque Neemias, quando ele ficou sabendo dessa história, ele ficou revoltado, ele ficou bem chateado. A Bíblia diz que ele chorou, ele rasgou suas roupas, ele entrou em jejum, ele lamentou isso. E eu, sabe, me identifiquei com Neemias, porque eu também sou assim. Porque quando eu não vejo, sabe, a obra de Deus avançando, sabe, quando eu vejo, assim, uma célula, um grupo, um departamento, algum trabalho, sabe, de igreja que não está avançando, não está prosperando, quando eu vejo uma igreja vazia, quando eu vejo um culto vazio, quando eu vejo uma live vazia, sabe, eu fico triste também. Por quê? Se eu estou em Cristo hoje, sabe, se a minha vida foi transformada por Jesus, sabe, e foi mesmo, quem me conhece aí sabe do meu testemunho, um dia eu posso falar sobre isso, é porque alguém falou de Jesus para mim. Né? O apóstolo Paulo diz que quando você declara com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, se você crê no seu coração e não duvidar e com a sua boca declarar, será salvo. Mas ele completa: como ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar se ninguém é enviado? Então, assim, se eu estou em Cristo hoje, se eu sou um pastor hoje, é porque alguém falou de Jesus para mim, é porque alguma denominação, alguma congregação me acolheu. E assim foi a minha história, sabe? Eu fui muito bem acolhido, eu fui tratado assim, realmente como irmão pela minha igreja local. Eu estou lá 12 anos na mesma igreja, né? E porque ali os pastores me ensinaram a palavra, os membros cuidaram de mim, sabe? Me ensinaram. Então, dessa forma, a gente vê também que tem que prosperar, tem que avançar, o reino tem que avançar, sabe? Então, sabe, a igreja, né, não está funcionando agora nesse tempo de quarentena, mas está tendo muita live, muito material, muito vídeo. E não ver isso sendo apoiado, não vendo isso prosperar, isso me deixa triste também, sabe? Eu também choro, eu também oro, eu também faço como o Neemias. Ele não ficou conformado com isso, ele poderia nem ligar para isso. Porque, veja bem, ele estava em outra nação, o livro de Neemias mostra que ele era amigo do rei. O rei olhou para ele e falou: você está triste, o que aconteceu? Conversa comigo. E Neemias desabafa com o rei. Então, assim, ele poderia fazer, né, deixar para lá, ele poderia, tipo, não tô nem aí, sabe? Mas não, ele ficou inconformado, eu também fico, sabe? A Bíblia fala que Moisés, pela fé, ele recusou os manjares do rei, sabe? Moisés foi adotado pelo faraó Ramsés, então ele era praticamente o irmão do filho de faraó. Quando o Ramsés II sobe ao reinado do Egito, Moisés tinha uma vida regalia, Moisés tinha tudo do bom e do melhor. Ele não precisava ficar incomodado que o povo dele estava sendo escravizado, que o povo dele estava sendo chicoteado, apanhando. Ele poderia deixar de lado, mas não, ele ficou inconformado também. Sabe, Davi ficou inconformado de ver um gigante afrontando o exército de Israel. Sabe, e nós temos que ficar inconformados também, sabe, de querer ver as boas novas de salvação, né? Que é isso que é o significado de evangelho, sabe, chegar, cumprir o id, né? Jesus falou id, sabe, nós temos que, hoje é online, né? Hoje não pode ser pessoalmente, hoje não pode ser fisicamente, mas a gente pode usar aí as mídias sociais para fazer isso. Então, primeira reflexão, Neemias é isso, é o inconformismo. A segunda reflexão que eu faço do livro de Neemias é que Neemias arregaçou as mangas.
sabe? Eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa. Ele, sabendo desse episódio, ele chorou, ele jejuou, ele orou, mas ele tomou uma atitude. A primeira atitude foi que ele falou com o rei, ele pediu ajuda do rei, sabe? Ele pediu recursos ao rei, ele pediu dinheiro, ele pediu cartas para que ele passasse pelos lugares sem ser importunado, ele pediu lenha, ele pediu funcionário, ele pediu tudo. Sabe, a Bíblia fala que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os caminhos de Deus, os propósitos de Deus. Então Deus deu graça a Neemias. Neemias reconhece isso. Ele fala isso lá no livro, que Deus deu graça a ele porque ele conseguiu tudo que ele precisava para ir até Jerusalém e começar a obra. Ele conseguiu, o pessoal apoiou ele, então ele conseguiu levantar trabalhadores, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo reclamando, murmurando e até criticando pessoas, mas a gente não faz alguma coisa a respeito. E aqui fica a reflexão, sabe? Se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma coisa que você não está gostando, faz alguma coisa a respeito, arregace as tuas mangas, não fica, sabe? Não fica parado, sabe? Não fica sem fazer nada, faz alguma coisa, sabe? A gente tem que fazer mais às vezes e falar menos. Então eu sou desse, sabe? Eu gosto também de fazer, eu gosto de botar a mão na massa e fazer. Eu não gosto muito de ficar falando, não gosto de ficar muito reclamando ou murmurando, sabe? Eu gosto de fazer. Então Neemias, ele saiu, largou a mordomia, largou, sabe, o status que ele tinha, e ele foi lá e ele botou a mão na massa. Ele foi lá e ajudou na construção também, não ficou só dando ordens. Ele mobilizou uma galera e ele botou a mão para reconstruir o muro. Então, assim, a gente tem que, sabe, ficar inconformado, arregaçar as mangas e meter a mão na massa. A terceira reflexão que eu fiz nessa minha leitura do livro de Neemias foi um homem ali chamado Zadok. Sabe, me chamou a atenção esse homem, porque ele reconstruiu o muro na parte que era em frente à sua casa. Então, assim, eu acho legal a gente fazer pelos outros, ajudar uns aos outros, você mobilizar, você ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Mas nós não podemos negligenciar a nossa própria família, ok? Zadok, ele ajudou na construção do muro, ajudou. Mas primeiro ele priorizou o muro que estava na frente da casa dele. Sabe, a nossa família tem que ter a nossa prioridade. Nós devemos priorizar a família. Seja em tempo de pandemia, quando a pandemia acabar a quarentena, mas a família em primeiro lugar, sabe? Priorize a sua família, dê atenção à sua família. Se você é casado, que nem eu, você tem filhos, que nem eu, priorize a sua família. Nada contra você ajudar os seus amigos, ajudar outras pessoas desconhecidas, mas priorize a família. Faça como o Zadok, priorize a família. Ele foi lá e reconstruiu, ele estruturou o muro em frente à sua própria casa. Quarta reflexão que eu faço dessa leitura de Neemias foi que Neemias manteve o foco. Né? Se você ler o livro de Neemias, eu te recomendo, tá? Ele fica no Velho Testamento. Você vai ver que desde o começo tiveram pessoas que foram contra Neemias. E esses personagens, assim, o mais famoso ali é Sanbalat, eles fazem de tudo para que Neemias desistisse. Mas Neemias não desistiu. Por quê? Porque ele manteve o foco. Ele manteve os olhos em quem Deus é. Ele manteve o foco sabendo que Deus ia fazer, ia cumprir aquilo, sabe? Então tem uma passagem lá no capítulo 6, onde Sanbalat e mais outros personagens que eram opositores, eles mandam uma carta de intimidação para Neemias, já que Neemias, ele fala assim: tentaram fazer o mal contra mim, mas eu não vou parar a obra para dar ouvidos a eles. Irmão, não pare o que você está fazendo, sabe? A gente não agrada a todo mundo, sabe? Você nunca vai agradar todo mundo, sempre vai ter alguém contra, sempre vai ter alguém se opondo, mas não dê ouvidos, não dê ouvido, mantenha o seu foco, mantenha os seus olhos em Jesus. Faça como Hebreus 12 diz: mantenha os seus olhos em Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé. Permanece, não pare, não dê atenção para a oposição, para as adversidades, não dê oposição para isso. Permaneça firme. Neemias permaneceu e ele conseguiu completar a missão. Os muros foram restabelecidos, o templo foi restaurado, a adoração foi restaurada, os recursos chegaram, sabe? E ele completou a missão. E a última reflexão, a quinta e a última por que isso tudo deu certo? Porque Neemias, ele foi totalmente dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e mais ele o fará. A Bíblia fala que Deus honra as pessoas que honram a ele. Jesus disse que aqueles que o confessarem a ele diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai.
Então, assim, Neemias o tempo todo buscando a Deus, orando, jejuando, buscando, orando, jejuando, buscando e falando e dando graças, e Deus honrou ele. Tá bom? E aí ele completou essa missão por quê? Porque ele foi dependente de Deus. Tá bom? Queria deixar essa reflexão com vocês. Sejam abençoados na prática da palavra. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Fica com Deus.